Fala pessoal, vamos aí para a correção do exercício 66 da nossa quinta lista de exercícios do curso de Java Básico. Antes de começar essa correção, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações se você gostar desse vídeo, curta e comente. Então vamos lá. O exercício 66 diz o seguinte: cria uma matriz do tipo 4 por 4 por 4, onde cada elemento vale 3i menos 2j mais k, e depois imprima somente os números primos na tela. Então vamos lá para o nosso NetBeans. Então pessoal, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em exercício 0065, fazer uma cópia, clicar com o botão direito de novo, Paste Refactor Copy. Vou mudar o nome da minha classe para 0066, Refactor. Aqui pessoal, eu vou trocar o tipo do meu array para int. Vou abrir e fechar colchetes. Aqui eu também vou mudar o meu tipo, abrir e fechar colchetes. E aqui o meu array é 4 por 4. 4 por 4 por 4. Eu vou criar também, pessoal, uma variável auxiliar aqui chamada num, e eu vou inicializar com 0, tá? E que lá na hora das condicionais eu vou ter que escrever o array elementos, tá? Aí vai ficar muito extenso porque tem várias condicionais dentro desse if. Vocês vão poder ver daqui a pouco. E aí vai ficar muita coisa. Por isso que eu vou colocar todos os meus elementos nessa variável num aqui. Vou aproveitar o for i, for j. Vou apagar isso aqui que é da linha passada. Vou então criar mais um for, já que nosso array ele é tridimensional. For int k igual a 0, ponto e vírgula, para k menor que elementos i e j. Né? Ele tem que acessar os índices i e j. Para k mais mais. Vou abrir aqui uma chavezinha. Aqui faltou um ponto len. Agora sim. Aqui dentro, pessoal, eu vou usar aquela fórmula que a gente viu no enunciado dos exercícios, elementos i, j e k vai receber 3 vezes i menos 2 vezes j mais k, né, que é a fórmula do nosso enunciado do exercício. E eu vou colocar na variável num o valor de elementos i, j e k. Ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu vou fazer uma série de condicionais, tá? Mas antes aqui eu vou fazer um system.out.println, eu vou comentar isso aqui. ln elementos i, j e k. Eu quero que ele me mostre para mim lá os elementos que esse array vai gerar, tá? E ali depois a gente vai identificando os primos e depois nós vamos imprimir só os primos. Agora aqui, pessoal, vou fazer um if. If. Como todos os elementos do meu array estão na variável num, eu vou usar a variável num, tá? Então, if, eu vou abrir e fechar um parênteses novo, num1, num tem que ser maior que 1, tá? Esses números têm que ser positivos e maiores que 1, já que o 1 ele não é um número primo, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar uma observaçãozinha aqui, pessoal. Vou comentar aqui. Números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Ou seja, números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo apenas, tá? Por exemplo, o 9, apesar de ser um número ímpar, ele é divisível por ele e por 3 também. Aí ele não entra na casa dos números primos. Até o infinito, né? 3 pontos. Agora aqui, pessoal, vou fazer uma outra condicional aqui. E o resto da divisão desse elemento por 1 tem que ser 0, né? Então, num divisão por 1 tem que ter resto 0. E também é preferível que ele não seja par. E num, o resto da divisão por 2
tem que ser diferente de 0, né? Ele não pode ser par. E também não pode ser divisível por 3, tá? Por exemplo, ele vai gerar um 9 dentro desse array, e o 9 é divisível por 3, né? Então, o 9 não pode entrar aí como um número primo. Então, num resto da divisão dele por 3 tem que ser 0 também. Só que, pessoal, só que, né, o 2, ele é primo, e o 3 também, ele é primo, né? Então, se eles caírem aqui, eles não vão aparecer. E isso tem que aparecer lá no output, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ou o num é igual a 2, ou o num igual a 3, né? Se ele gerar elementos 2 e 3, eles têm que aparecer na saída, porque o 2 e o 3 são números primos. Vou abrir aqui e fechar o bloquinho de código. Aqui está errado, né? Aqui eu errei o operador, é E. Então agora vamos digitar nossa instrução aqui, dentro do bloquinho de código. System.out.println. Vou imprimir os elementos I, J e K. E vou concatenar com o tracinho para ele separar esses elementos lá no output. Então, pessoal, está pronto aqui o meu código. Eu vou rodar ele primeiro mostrando aqui, pessoal, os elementos do system.out.println, ou seja, todos os elementos do array, sem a condicional, tá? Então eu vou comentar aqui o if. Eu vou tirar esse println, vou colocar só print, apagar o println também aqui dentro, para aproveitar. Então vamos rodar aqui o programinha. Aí ele gerou, né, todos os elementos do array sem a condicional. Então ele gerou -2, né, números negativos que não são primos, o 1, né, o 6 não é primo, -6, 6, né, até aqui o 12, né, o 12 não é primo, 10 não é primo, 9 não é primo, 8 não é primo. Tá? Então ele gerou todos esses números. Quem são primos aqui? Nós temos aqui o 3 é primo, o 2, né? Aqui o 7 é primo, o 11 é primo, o 5 é primo, aí tem 7, 5 de novo. Então são esses aqui os números, tá? Depois, se vocês quiserem conferir com mais calma, vocês podem conferir, né, quais são os primos. E agora nós vamos imprimir somente os primos. Vou aqui comentar esse system que imprimiu todos os elementos do array, e vou deixar livre só agora a condicional. Ele vai imprimir para mim só os números primos deste array. Aqui, pessoal, faltou aqui uma exclamação, e aqui tem que tirar esse igual, né? É 3 diferente de 0 aqui. Agora vamos rodar o nosso programinha. Tá aí, ele imprimiu para mim todos os primos do array, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, aqui o 3, o 5 e o 7 de novo, né? Então tá aqui todos os elementos primos do meu array, e eliminou aqueles que não são, né? O 9, o 8 e o 10, que não são primos na hora da saída. Ok? E com isso nós encerramos a nossa correção de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.